Olá, seja bem-vindo à nossa primeira aula, na qual abordaremos filosofia e sociologia da educação contemporânea. O artigo escolhido para a abordagem nesta aula é este aqui, Filosofia e Sociologia da Educação Contemporânea. Ele foi redigido por Carmen Lúcia Giacomelli Aoki e Carla Viana. Então, esse artigo ele está presente nesta revista científica multidisciplinar Núcleo do Conhecimento, e ele foi publicado no ano de 2019. E eu vou explicar um pouquinho para vocês do que ele trata, esse artigo. Só lembrando que essa publicação ela não foi de autoria minha e os conteúdos que eles abordam foram de responsabilidade total do autor. Então, na introdução, esse artigo ele fala um pouquinho sobre os avanços científicos e como eles devem ser acompanhados pelas instituições, principalmente de educação, porque trata de um conteúdo que ele deve ser acompanhado para ser multiplicado. E esses avanços, eles devem ser discutidos e apresentados de uma maneira que resulte num resultado satisfatório, tanto para a instituição, tanto para aqueles que a procuram. E a filosofia, ela contribui com a capacidade de formular questionamentos e buscar soluções. Então, ela é uma ciência que contribui para que o indivíduo ele pense de modo que ele formule questionamentos. Então, ele vai questionar o surgimento de ideias, ele vai buscar essas soluções dentro de si. Então, esse é o papel da filosofia dentro de uma instituição educacional. E quem estudar? Quem nós devemos estudar? Quais são os principais autores que nós devemos compreender para a compreensão do tema da filosofia contemporânea ou filosofia da educação? A grade curricular brasileira hoje conta com os autores mais midiáticos e é compreensível por conta da duração desse curso. Então, ao longo dessa grade, nós não conseguiremos abordar todos os autores que existem. Então, por isso a escolha dos mais midiáticos. O autor ele compreende essa necessidade de maior tempo para essas discussões e ele aborda isso no seu artigo. A filosofia da educação ela varia de acordo com o tempo. Então, o conceito de educação ele também é mutável. Nós podemos lembrar lá na Grécia, quando a educação e política elas andavam alinhadas. E esse exercício da filosofia ele deve ser mantido para a construção desse conceito de educação. Então, o autor fala sobre isso nesse tópico do seu artigo. No tópico Filosofia da Educação Contemporânea, ele relembra lá nos anos 90 o enfraquecimento da teoria marxista e da força dos novos pensamentos. Então, já surge uma nova onda de autores discutindo a filosofia da educação nesse momento. Então, a partir dos anos 90, nós saímos do classicismo para ingressar num período contemporâneo de pensadores filosóficos na educação. Então, os conceitos de educação também começam a se mudar, assim como a estrutura educacional. Então, a grade curricular acaba sendo modificada, os ensinamentos vão variando de acordo com as condições temporais. E o conceito que a ética e as políticas só mudam a partir da formação cultural da educação. Então nós temos o ingresso de uma teoria muito forte falando que a ética e a política só serão mutáveis, então a gente só vai conseguir conduzir elas a partir de uma formação cultural da educação, da valorização da educação. E com isso nós percebemos a influência da sociologia da educação na filosofia da educação contemporânea, quando nós entendemos que as relações culturais e sociais são tão importantes quanto filosóficas para a discussão de conceitos na educação. Então esses dois tópicos acabam se confundindo entre si, eles se interligam para conduzir a sua linha de raciocínio. A sociologia da educação contemporânea também tem um tópico nesse artigo e fala sobre dúvidas no ensino da sociedade. Então, como esses conceitos eles acabaram mudando da filosofia da educação para a filosofia da educação contemporânea, esses avanços eles acabam formando dúvidas e questionamentos sobre o que ensinar. Então, como nós ensinaremos a filosofia da educação ou como a filosofia pode ser transmitida dentro de uma instituição. E essas dúvidas elas começam a ter um espaço
que seria abordado pela sociologia da educação. Então, como a sociedade corresponde a essas mudanças? Isso nos traz o conceito de mundo social. O mundo hoje ele é interligado em suas teias de comunicação, sua cadeia de comunicação, e faz com que as sociedades consigam interagir entre culturas. Então o indivíduo ele não faz parte mais de um grupo específico, de um nicho. Então ele não pertence mais a um grupo bem definido. Ele faz parte de um mundo que compartilha sua cultura e suas informações. E através disso nós conseguimos compreender a importância da sociologia da educação contemporânea, porque essas mudanças acabam mudando as estruturas conceituais já existentes e acabam nos fazendo refletir sobre a importância do pensar o amanhã. Então, construir uma base sólida e começar a garantir aspectos que nos vão fazer compreender o amanhã. E com isso também surge o conceito do controle social, que é muito utilizado na educação e em saúde, que se diz sobre as formas de comportamento humano em determinados ambientes, em determinadas situações, e como realizar um controle social sobre essas transformações. Por fim, o artigo ele conclui falando sobre a filosofia contemporânea, qual visa refletir a sociedade e sistematizar métodos didáticos. Então a filosofia hoje ela tem uma compreensão de sistematizar os métodos didáticos de ensino, trazendo à luz a reflexão sobre o que é educação. Então, como a educação ela consegue ser alinhada nesse momento de transformação com demais áreas. Então, também o autor ele traz a reflexão sobre que nós devemos compreender a sociologia como um aliado à educação, porém não descartar os demais fatores associados. Então, ele traz a sociologia o seu papel, ele traduz a sua importância para as demais ciências, assim como a filosofia, e ele reforça que a utilização dela deve ser obtida através de uma parceria com as demais áreas de saberes, porque a compreensão de como o indivíduo ele está localizado no mundo, qual sua cultura, qual sua compreensão mais exata, vai facilitar outros métodos de ensino, que é o caso da filosofia da educação contemporânea e como ela deve abordar esses novos métodos. Então, essa aula ela acaba assim. Esse artigo ele encerra e agora eu vou falar um pouquinho sobre as minhas percepções sobre esse artigo. Ao ler esse artigo, eu percebi que ele traz uma linguagem muito formal, muito técnica, então eu não sugiro uma leitura para alguém leigo, sem os conhecimentos prévios necessários. Porém, é um artigo que ele aborda muito bem as questões da filosofia contemporânea e da sociologia contemporânea. Então vale a pena a leitura para alguém que queira se aprofundar um pouquinho mais sobre esses conceitos, esse conhecimento, e eu vou deixar ele disponível aqui no próximo tópico. Então agradeço a sua atenção por essa aula e até a próxima.